No alvorecer do século XVI, o litoral, do que viria a ser o Brasil, era um mosaico de povos, culturas e línguas. Entre eles, destacavam-se os Tupinambá, um povo guerreiro de língua tupi que dominava uma vasta faixa costeira do norte de São Paulo até o Rio de Janeiro. Sua sociedade era regida por rituais complexos, laços de parentesco e uma profunda conexão com a terra. Esse mundo começou a ruir com a chegada dos portugueses e a implementação do sistema colonial. A coroa portuguesa, representada por figuras como Martim Afonso de Souza, fundador da capitania de São Vicente em 1532, via na mão de obra indígena a solução para a viabilidade econômica de seus engenhos de açúcar. A prática de descimento, que era o aldeamento forçado para a catequese, e, principalmente, das guerras justas e resgates, que era eufemismo para a expedição de captura e escravização, tornou-se a norma. Foi nesse cenário de violência e exploração que a resistência começou a se organizar. Tribos inteiras, antes rivais, encontraram um inimigo em comum. A resposta a essa opressão sistemática foi a criação da Confederação dos Tamoios, uma das mais formidáveis alianças militares indígenas da história das Américas. Liderada pelos Tupinambá, a confederação uniu diversas etnias, como os Goitacá, os Aimoré e os Temiminó, em um primeiro momento. Todos com um objetivo claro e inegociável: a expulsão total dos invasores portugueses e a destruição de seus assentamentos. No epicentro dessa insurgência estava um homem cuja fama transcendia de um simples chefe, Cunhambebe, líder da aldeia de Uruçumirim, na região da Baía de Guanabara. Ele não era apenas um guerreiro de força física lendária, como foi descrito pelo cosmógrafo francês André Teves como um gigante de porte intimidador, mas foi também um brilhante estrategista, político e militar. Cunhambebe compreendeu que a luta contra os portugueses exigia mais do que arcos e flechas. Ele percebeu a rivalidade entre as potências europeias e forjou uma aliança crucial com os franceses, que, sob o comando de Nicolas Durand de Villegagnon, havia estabelecido a colônia da França Antártica na Baía de Guanabara em 1555. Essa aliança era pragmática e mutuamente benéfica. Os franceses, em menor número, precisavam de proteção e de aliados locais para se firmarem. Os tamoios, em troca, ganharam acesso a um arsenal que desequilibrou o conflito: espadas, facas e principalmente armas de fogo. Cunhambebe não apenas recebeu canhões e arcabuzes, mas aprendeu a manejá-los, transformando sua aldeia em uma fortaleza. O mercenário alemão Hans Staden, que viveu como seu prisioneiro por 9 meses, relatou em seu livro 2 Viagens ao Brasil o espanto ao ver o chefe tamoio disparando um canhão e guardando peças de artilharia como seus bens mais preciosos. Sob a liderança de Cunhambebe, a Confederação dos Tamoios lançou uma guerra de guerrilha implacável. Ataques coordenados destruíam engenhos em São Vicente. Emboscadas aniquilavam expedições portuguesas e o medo se instalava entre os colonos. A antropofagia ritual, descrita em detalhes aterrorizantes por Staden, era a parte central dessa guerra. Para os tupinambás, devorar um inimigo corajoso não era um ato de fome, mas um ritual complexo para absorver sua força e vingar os parentes mortos. Cunhambebe, segundo Staden, se vangloriava de ter presidido o sacrifício de dezenas de portugueses, consolidando sua imagem de líder implacável e vingador de seu povo. Apesar de seu poderio militar e de sua liderança carismática, Cunhambebe foi vencido por um inimigo que nenhuma arma poderia deter: a doença. Por volta de 1555, uma epidemia devastadora, provavelmente varíola ou sarampo, trazida por navios europeus, varreu as aldeias indígenas. O mal de bexiga, como ficou conhecido, não distinguia guerreiros e crianças e ceifou a vida de milhares, incluindo a do próprio Cunhambebe. Sua morte foi um golpe profundo na estrutura da Confederação. O poder centralizador e o respeito que ele impunha eram insubstituíveis. Seu filho, conhecido como Cunhambebe Filho, herdou a liderança, mas não o mesmo prestígio e a capacidade de articulação do pai. A Confederação, embora continuasse a lutar bravamente por mais de uma década, começou a sofrer com divisões internas e com pressão crescente dos portugueses, que se reorganizavam para a ofensiva final. O fim trágico de Cunhambebe, vítima de uma guerra biológica, simboliza a própria tragédia dos povos originários. Ele não foi derrotado em batalhas, mas sucumbiu a um dos elementos mais letais do contato com o Velho Mundo. Seu legado, no entanto, é imortal: o de um líder que se recusou a aceitar a submissão, que uniu seu povo contra o Império e que se tornou o maior e mais temido símbolo da resistência indígena no Brasil colonial.